Boa tarde, Conrad, Paulo, Samir, amigos ouvintes. Não vou nem começar a falar de desenho, que o pessoal olha pra minha cara, vê que eu tenho uma carinha de novinho. Se eu começar a falar dos desenhos que eu assisti aqui, o pessoal já vai desconfiar da minha idade um pouquinho mais avançada. Então, quanto aos pontos positivos e negativos, um ponto positivo ao concurso da semana vai para minha namorada, Rafaela, que se formou essa semana em fisioterapia pela FAGE. Parabéns, né, Rafael? Mais uma fase da vida aí. E quanto ao ponto positivo político, né? Acho que vai para o Senado Federal, apesar de eles só votarem coisas que geram voto, né, para eles depois. Mas aprovaram mais uma fase, né, da regularização das trabalhadoras domésticas, né? São quase 6 milhões, né? 6 milhões eu li agora, hein? De trabalhadores domésticos, então é muita gente e são direitos assegurados que todos os outros trabalhadores já tinham e a gente não entende como é que o Brasil demorou tanto para reconhecer isso para eles, né? Talvez uma classe que trabalhe muito mais que as outras até, né? A gente vê aí as nossas amigas domésticas, elas saem 5 da manhã e voltam 8 da noite para casa e ninguém reconhece isso, né? E o ponto negativo da semana vai novamente para a falta de transparência, né, Conrad? Tá ficando triste essa situação em Amparo, eu não sei como é que vai acabar isso, né? Um requerimento, independente se é de vereador do PT ou não, é uma informação que a população quer saber. Assim como o seu João Marcelo Pavan, né, me disse no Facebook, né, porque eu brinquei, né, fiz uma brincadeira, ele acho que se fez um pouquinho de sonso para não entender o meu argumento, né. O vereador em Amparo, ele está disponível para qualquer coisa, para pedir campo de bocha, quadra, tapar buraco. Agora você pede para o vereador fazer um requerimento pedindo informação, pedindo transparência para o Poder Executivo, aí parece que eles se calam, né? A gente não vê muita coisa. A gente viu aí um do Catanese, só que ao mesmo tempo que pede de um pequenininho lá do Três Pontes, aqui do centro todo mundo negou. Por quê? Dependente de quem seja, é uma informação que a população quer. E como diz o nosso amigo Abilson, né, Luiz de Menezes no Facebook, sempre muito sábio, parece que Amparo acha que está fora do contexto nacional, né? A presidente Dilma aprovou, né? Sancionou uma lei ano passado de transparência, total transparência. Até agora a gente não vê isso acontecer na Câmara Municipal, na Prefeitura. Eu vou fazer a minha meia-culpa aqui, bati um pouco semana passada, cobrando dos vereadores alteração na lei para que o departamento que o comissionado nomeado saia na divulgação, né, da portaria. E por incrível que pareça, quando a gente vai atrás da informação, o jornal A Tribuna essa semana mostra pra gente que a lei exige que essa informação seja publicada. Então, o que vocês estão fazendo aí, seus vereadores? O que vocês estão fazendo aí? Eu acho que a comunidade, se ela for organizada, e vocês têm capacidade de organizar a comunidade, ela pode pedir, através de abaixo-assinado, campo de bocha, campo de futebol, ela pode pedir para tapar o buraco, ela pode pedir tudo através da organização comunitária. Ela não precisa de vereador para pedir essas coisas. Aliás, até informação que a gente pede e está obscuro, a gente pode pedir. Acho que é uma falha da população em geral não se organizar para pedir, porque também hoje em dia não se precisa mais o vereador para isso. Então, quer dizer, a gente está enxergando aí que o vereador está cada vez perdendo mais a sua função social na política brasileira. Eles se elegem dizendo que vão conseguir isso e aquilo e eles não fazem o que é para fazer. Então, a hora que a população começar a se organizar, aí eles vão ver que eles vão estar completamente sem função na sociedade. Aí eles talvez comecem a se mexer, porque por enquanto esses pedidinhos de buraco, esses pedidinhos mequetrefe que eu falei no Facebook, bem no sentido pejorativo, que é para as pessoas entenderem mesmo o que eu estou querendo dizer, isso aí qualquer um pode pedir.
Isso aí qualquer um pode exigir. Agora o poder de um vereador tá muito fraco aqui em Amparo, porque ó, ninguém pede nenhuma informação e quando alguém pede é rejeitado. Eu saio fora do meu controle quando eu vejo esse tipo de coisa. Então esse é o ponto negativo da semana.